Seja muito bem-vindo ao Cal Talk. Eu sou o Luiz e hoje eu vou ter o privilégio de poder estar conversando com o professor João Costa. Professor, seja muito bem-vindo. Não, prazer estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Sei que a agenda é apertada e também comentar assim, a minha admiração. Já comentei com o professor, já comentei com outros professores também. Hoje a gente trabalha na Caltrain e tudo mais, e vocês são a base que a gente vem estudando e trazendo conhecimento para a gente poder estar trazendo para as fazendas. Então, mais uma vez mesmo, obrigado. Não, muito obrigado pelo espaço e estamos aqui para conversar um pouco. Bom demais. Professor, gostaria de saber um pouco da sua história. Eu sei que já faz tempo que está fora do Brasil, mas sempre está vindo para cá também. E se for puder compartilhar um pouco com a gente, agradeço. Não, e até estamos aqui, né? No ABCW, faz parte bastante da história. E assim, é engraçado porque eu cresci, claro, com o contato com a indústria leiteira, porque minha família, meu avô, na verdade, tinha propriedade, mas era uma propriedade muito mais voltada a gado de corte, e outros, a minha família mesmo imediata, né? Meu pai e minha mãe já tinham saído da propriedade. E eu sempre mirei isso como, parecia que era hobby, né? Uhum. O hobby de todo mundo era para ir para fazenda sempre. E eu brinco sempre até que, tipo, os animais e tudo foram conectados, que eu comecei a pensar assim, eu disse, não, todo mundo vai para o escritório todo dia, vai trabalhar em escola, minha família tem bastante gente como professores e tal. E comecei a discutir assim, tipo, o que eu posso fazer? Fazer veterinário, fazer outras coisas. E quando eu entrei na faculdade, eu conheci, na verdade, o professor Pinheiro Machado Filho, na época na Universidade Federal de Santa Catarina, e comecei a trabalhar com ele. E daí, tipo, 2 anos já, eu comecei no primeiro semestre, mas com 2 anos de faculdade, nós estávamos indo para o oeste Santa Catarina, né, para o noroeste. Uma região boa lá. Que era e assim, é super engraçado, estamos ficando um pouco mais velhos também, mas nessa ideia, assim, 2004, 2005, já estava tendo a transformação da meia-lua do leite, né? Uhum. E pensar nisso hoje, agora, 2026, é uma região consolidadíssima, né? Um dos grandes clusters produtivos. E trabalhando com ele esse tempo todo, na verdade, eu conheci o professor que acabou me levando para o Canadá, que ele veio aqui fazer um sabático, precisava de um estagiário para fazer alguma coisa lá. Me convidaram, eu fui fazer o TCC, e aí nessas questões, tipo, foi super interessante que essas viradas, né, que eu fui lá para trabalhar, tinha uma discussão bem grande no Canadá, com vaca ao pasto, e era isso que eu fazia aqui Em Santa Catarina, ali. Em Santa Catarina, projeto de pastoreio, Vozan, projetos de extensão, até de pesquisa também, na época muito com comportamento de alimentação, como fazer, como não fazer, e sempre nessa questão de comportamento animal. Uhum. E eu fui lá na discussão do Zero Grazing, né, que era a sociedade canadense estava discutindo se as vacas precisariam sair e ter pastagem em algum momento. E essa era a pesquisa, assim, de tentar ajudar. E é super engraçado até que hoje o meu nome fica conectado bastante com bezerros, e eu não fui lá fazer isso, né? Pois eu fui lá fazer isso, outras coisas. E na época, quando eu voltei, na verdade, fiz um mestrado conectado aqui e lá, o projeto foi para voltar para o oeste de Santa Catarina e fazer tipificação de fazendas. Sim. Então, na época, tinha essa discussão dos fazendas extensivas, fazendas semi-confinadas e fazenda que na época era intensiva, mas hoje nós olhar para a fazenda de 2008 intensiva do oeste de Santa Catarina, acho que nós nem consideraríamos uma fazenda confinada e intensiva. Sim. E fizemos isso, passamos em 250 fazendas no noroeste, né, de Xanxerê a São Miguel do Oeste, até a divisa com o Paraná e a Argentina. E ali, assim, tu começa a conhecer todo mundo, ver o que o pessoal tá fazendo, tu começa a questionar, tipo, onde que tá os gargalos. E essa era a ideia, né? Era muito diferente já a visão de lá para cá? E já tava bem, e assim, até eu voltando do Canadá, que lá era praticamente o mesmo sistema confinado que nós temos hoje, fazendo essa discussão, era uma discussão que até foi o que me trouxe depois aqui para o ABCW, né? Que era a discussão da claudicação, da manqueira em si, e ver isso. E a ideia naquela, e até é super interessante assim, pensar que hoje está quase 20 anos, quase vale a pena voltar lá para ver, porque a ideia era qual tipo de produtor tinha desafios e quais desafios, e se eles
durante o tempo, né, fazer essa tipificação, esse corte na história para depois, no futuro, poder voltar e dizer, tinha esses clusters produtivos, o que está acontecendo agora? Bacana. E o meu mestrado foi isso, e conectado com o Canadá, eu fiz alguns projetos lá, e aí, na época, eu voltei, tipo, já estava lá fazendo parte do meu mestrado, fiquei para o doutorado, Bacana. e era a discussão que, será que como os bezerros aprendem a comer, principalmente, né? Qual tipo de nutrição que tem que dar para eles ter mais consumo de matéria seca. E a questão de ambiência, né? Se comportamento social, se precisava estar em grupos, fazia alguma... Na época não era nem discutir se precisava estar em grupo, era se fazia alguma diferença. Sim. E assim, a gente, hoje, né, olhando para trás, assim, tipo, o bezerro ainda era, até para mim mesmo, eu lembro de ter essas conversas, né? Tu vai atrás dos mentores, a professora Maria José Rotzer me ajudou muito, que era minha orientadora. Tu falasse, tipo, lembro de conversar com ela dizendo assim, mas agora trabalhar com bezerro, depois o que eu vou fazer? Será que é importante? Sim. O bezerro era muito, nem sei, tipo... Não dava tanta atenção. Não dava tanta atenção, né? Se sobrevivesse, estava bom, né? Tipo, era um custo na fazenda. E aí eu fiz esses experimentos, né, que acabaram ficando no grupo de pesquisa da UBC, na época, com a Nina von Kaiserlin, com o Dan Ware, até a André de Paula Vieira, aqui do Brasil. Estavam fazendo diversos trabalhos tentando entender essa necessidade social do bezerro. E eu estava interessado, na época, na parte, será que a nutrição e o comportamento que eu vinha, né, dessa parte de comportamento alimentar, será que isso se conecta? Com o bem-estar animal, com até parte produtiva, de desempenho dos bezerros. E começamos a fazer isso. E junto com esses experimentos surgiu essa ideia e a questão do leite, né? Quanto leite? Será que começamos a fazer estratégia de leite? Mais leite aqui, menos leite lá. E, fazer aquelas curvas. O Trevor DeVries estava vindo com muito isso, né? O Mike Van Amber, na época, também fazia diversos experimentos. Obviamente, o grupo lá da UBC estava fazendo diversas coisas. E nós começamos a fazer isso. E essa história se conecta com a tecnologia, que eu acho que nós vamos falar bastante hoje. Porque nós usávamos o alimentador automático. E aí, tipo, essa ideia de ter todos esses dados foi o que começou meu interesse também com estatística, com... Nem sei saber o que estava acontecendo, que o bezerro estava ali todo dia. E essa quase enormidade de dados, né? Que hoje em dia virou quase comum, quase um problema. Nós estamos discutindo que é quase um problema. Me interessou bastante. E aí eu comecei a fazer bastante isso, assim, tipo, analisar. Será que eles são diferentes? Será que nós podemos usar restrições durante o dia para fazer alguma coisa? E na época, é até super interessante essa conexão aqui com o ABCW vem muito disso, assim, porque quando eu estava terminando o doutorado, eu queria continuar, e continuei, na verdade, fazendo os experimentos com bezerro, mas eu voltei aqui para Castro, até para fazer um projeto em parceria da Universidade do Canadá com a Universidade Federal de Santa Catarina, para tipificar, ao mesmo que eu tinha feito lá no Santa Catarina, eu fiz aqui no ABCW, que é da onde até um monte de conexão com os produtores aqui aconteceram, que foi passar nas 50 maiores e mais intensificadas fazendas aqui da região para ver, principalmente claudicação, mas nós analisamos todas as vacas, medimos todas as camas, todos os caminhos, e na época foi o começo do uso estratégico de compost, né? As fazendas que eram de freestyle já tinham as vacas sensíveis, até nós definimos como isso, né? O uso estratégico para vacas sensíveis que estava acontecendo e começamos a investigar isso. Passei 2 anos aqui e aí virei professor. Me prenderam lá nos Estados Unidos por um tempo e essas 3 áreas, né, acabaram sendo bastante interessantes para mim na área profissional, que era o uso de dados para fazer decisão em fazenda. Sim. A parte de bezerro, que continua até hoje, né? Tanto a nutrição quanto a parte de ambiência e projetos, e essa parte de holística, de como a vaca acaba passando pelo seu ciclo produtivo dentro de uma fazenda. E aí, claro, né? Tu vai... Onde tem oportunidade, se tu tem interesse, vai indo bastante. Como que a vaca responde ao sistema. Professor, e por curiosidade, quando fez essa tipificação das propriedades, tanto lá em Santa Catarina quanto aqui na região da BCW,
Quais eram os principais gargalos que tinha, assim? Claro, né? São duas realidades totalmente diferentes, né? Se nós pensar aí Sim. noroeste de Santa Catarina, super base familiar, até numa conversa em alguns meses atrás com o pessoal que eu ainda tenho contato lá no oeste, num evento aqui no Brasil, eu estava contando isso, né? Que em 2009, 2008, quando eu estava fazendo isso, o maior produtor tinha 80 vacas. Tinha 2 produtores assim, de 200 vacas, mas eles não se encaixaram em alguns critérios que nós tínhamos para a nossa pesquisa. E hoje, tu vai para o Noroeste de Santa Catarina, por mais que ainda tenha uma média menor, Mas fazendo muito mais, né? O preço do leite continua sendo, né? Mas os gargalos da época, principalmente lá, eram muito divididos por tipo de fazenda, né? O maior era, e acho que ainda é complexo, as fazendas extensivas, né? Sempre confinadas, que não tinham tamanho de expansão, não tinham terra e também não tinham sucessão, por até, acho que nós precisamos fazer um dado mais científico, né? Eu como acadêmico não devia falar anedota, mas eu percebo, assim, das fazendas que nós passamos, essas hoje têm uma retenção muito menor do que na época já tinham solucionado isso, né? Tinham mais terra, tinham acesso à terra, tinham família envolvida. A outra coisa que foi um grande, até óbvio está publicado e é usado bastante como citação, que é a relação, tanto na época o uso de silagem, né? Como utilizar a silagem, se era misturado, se não era, esse era um super gargalo da região de como optimizar a mecanização de alimentação e essa discussão pasto intensivo coxo, né? Que ainda é um gargalo nessa região específica. Santa Catarina usa bastante e tu vê, assim, quem usava o pasto super bem intensificado acabou conseguindo estar super bem na época, pelo menos. Hoje nós teríamos que fazer um acompanhamento. E aqui, quando nós viemos para Castro, a discussão era tanto, né? A manqueira era um grande problema que não era tão visto. Ainda foi melhorar, acho que ao redor do mundo, né? A claudicação vem diminuindo como doença de produção, mas aqui era um super gargalo na época. Tanto qualidade de cama, acho que hoje, né? Estando aqui praticamente 10, 15 vezes por ano, tu vai para as fazendas, tu vê a qualidade de cama, a qualidade de o conforto oferecido para os animais, melhorou muito, né? O nível de fazenda, claro, tem uma heterogeneidade ainda muito grande de fazenda a fazenda. Na época, a discussão do composto, que era super complexa, né? Era o começo, assim, do que estava acontecendo. Muita gente usando muito bem, muita gente tendo alguns problemas, e tu vê que essa estabilizou, né? Não tem mais, nem sei, o perdido do composto, né? O pessoal que sabe fazer muito bem, usa as vacas sensíveis, está muito bem, tem fazendas totais, muitas se converteram a outro sistema de produção. E aqui ainda, né? Esse eu acho que vai ser um problema bastante, que era as fazendas crescendo e segurando animais mais do que talvez deveriam, né? Por falta de opção. Claro que muitas vezes é até uma decisão estratégica econômica, né? Se eu tenho a possibilidade de vender novilha, não tem ninguém puxando essas vacas para fora, mas era a longevidade dos animais aqui, tipo, ou a qualidade da longevidade, né? Acabava o descarte, acabava sendo mais baixo que deveria. Faz 10 anos, mas eu acho que essas realidades ainda estão... Tem, ainda. Mas assim, tipo, uma das coisas que foi super interessante foi conectar, né? Ver com todo mundo, até... Claro que é clusterizado um pouco a produção de leite, tu acaba ficando na tua cidade, na tua cooperativa, no teu grupo de produtor. E para nós rodar todos, né? Sim. Ir a todas as fazendas, ver o que estava acontecendo. E na época, até uma das coisas que aconteceram nesses últimos 10 anos, que era essa qualidade técnica que era necessária, essa informação técnica, esse acompanhamento, estava começando o consultor especializado, estava começando
essa conexão com consultores até de fora, mas consultores de alto nível, né, na fazenda. E hoje isso está consolidado aqui na região, né? Era um gargalo, até nós mesmo acabamos fazendo alguns seminários aqui, tu via... Sim, isso ajudou muito. Tu via essa sede por informação que hoje é meio suprida um pouco pelo consultor que é pago, pelo contato até dos produtores com o mundo, né? Isso mudou bastante. E claro, né? O tamanho de fazenda vem crescendo a 15, 20% ao ano, talvez, essas fazendas maiores, né? Tipo, então, cada vez mais tipo, quando tu olha o processo produtivo de um processo produtivo quase que conectado a alguém para um processo produtivo industrial ou institucionalizado, que nem se fala, né? Esse era o grande gargalo, que muitas vezes as fazendas já tinham 600, 700, 500 vacas e ainda dependiam do know-how de uma pessoa ali estabelecida, e tu vê hoje esse processo é cada vez mais institucionalizado, né? Ter protocolos escritos, se não, pelo menos... já se sabe. Todo mundo sabe a função, que espera. Exatamente. RH conectado, já tem protocolos sanitários, já tem análise de dados que hoje, né, tu vai me perguntar qual é o gargalo hoje, eu acho que é isso, esse acompanhamento da série temporal, né? Será que estamos bem? Usar dados de uma forma complexa, principalmente quando a gente está falando aí de milhões de reais, né? Então... move muito dinheiro. E o professor, realmente, a gente ainda... via mais, mas ainda vê, só que menos agora, essa questão do descarte. E geralmente estava associado com uma perda muito na fase de bezerro. E aí a fazenda acabava não tendo reposição, acabava segurando uma vaca que era ineficiente. E eu sei que você vem trabalhando e conduzindo muitos artigos e pesquisa e trazendo mesmo o pessoal para estar mais olhando essa criação. Porque às vezes a gente tem um custo altíssimo com uma tecnologia, um embrião, alguma coisa, e você investe muito, você compra um sêmen bom, melhor doadora, e aí nasce aquela bezerra, e muitas vezes acaba negligenciando nesse período. Eu queria saber como que foi, porque acaba sendo uma quebra de paradigma. Se pensar, quando começou a olhar mais para os bezerros, quando vocês começaram com as pesquisas e tudo mais, quebrou, teve que... Pro produtor, assim, teve que... vamos alimentar mais, dar mais atenção aqui. Como que foi essa... Eu seria muito pretensioso, né? Dizer que as nossas pesquisas acabaram levando isso, mas com certeza os últimos 15 anos foi da revolução da bezerra, né? E até para nós mesmo, como consultor técnico, acadêmico, o produtor em si, essa visão da bezerra como um custo, né? Quase como um problema de fazenda, para um investimento hoje, como um recurso, né? O recurso bezerra. E, claro, ainda temos esse problema quando nós falamos de gargalo, né? Se pensar aí, eu tenho até várias fazendas que eu acompanho hoje há bastante tempo, tu vê a melhora melhora do que é normal. Claro, vivemos problemas, né? Se não tiver problema, também não tem discussão. Mas o problema é muito menor, né? Assim, a questão até... de investimento. Então, hoje, quando se fala em investimento de uma bezerra, quantidade de leite, consultoria especializada, dedicação de funcionário, protocolos de colostragem, protocolo sanitário, até eu brinco isso, né? De, tipo, tu vê no campo, tu vai jantar em qualquer lugar. Antigamente era 100% silagem e reprodução e talvez farmácia, né? Hoje em dia sempre tem alguém de uma empresa que é conectado a bezerro, é conectado a outros processos produtivos, e isso demonstra que tem interesse, né? Não tem ninguém vendendo nada para quem não está comprando, se não tem demanda. E eu acho que muitos de nós, eu falo, vou me colocar nisso, assim, tipo, nós surfamos a onda da demanda, né? Acho que era um problema bem grande. Ainda é, na verdade, estamos aí fazendo propaganda, estamos criando evento, criando dados, trabalhando, criando esse corpo técnico especializado, e cada vez mais, né, acho que as opções estão aumentando, né? Por exemplo, hoje, quando se fala em colostragem, quantidade de, além não só dos aditivos que pode ser utilizado, mas mamadeira especializada, sonda, treinamento... tudo, né? Tem uma indústria montada em cima disso, né? Se pensar pasteurizador especializado, misturador, banco de colostro, os nossos dados até daqui da região, acho que era
30% das fazendas... Então, assim, pensar nesse bias da pesquisa, né? As 50 fazendas mais intensivas do ABCW, há 10 anos atrás, 30% tinha banco de colostro. É isso. Colostros... Colostro suplemento, não, como é que é? Meu Deus... Suplementação. Não, o colosso em pó. Em colosso em pó. Pensar em colosso em pó era inexistente, né? Não, Hoje isso nós é estamos- recente. Pra gente. Exatamente. E já existia, mas quem que até hoje ainda é um investimento, né? Eu não gosto de falar que é caro, eu digo que é um investimento Sim. alto, com retorno, sem dúvida. Sim. Mas tu vê que essa demanda existe, até corpo técnico especializado para isso, né? Eu acho que tem que melhorar. Tem. Mas. E o Brasil está um pouco ainda nessa discussão de melhora do que fazer e como fazer. Mas até eu sempre falo da abordagem, né? A abordagem é fundamental para nós resolver problemas. Sim. E a abordagem, quando era essa bezerra me custa tanto e Pensando tomara no que custo. viva e se viver tá bom. E hoje essa relação que todo, tipo, acho que a pesquisa ajudou muito, mas também o que nós vimos foi isso, né? De, tipo, esses 90, 100 dias do começo da vida são fundamental. Para sempre. Para sempre. Para os próximos 1.500 dias, que é o que eu falo sempre, né? Sem lactação. Verdade. Então, essa abordagem de, em vez de problema, custo ou um processo produtivo que era relegado na fazenda, para esse outro lado, né? Que é um investimento, tu vê, bezerreiros novos, mais e mais tecnologia. Oportunidade. Se botar aí até as contas bem comum hoje, né? Botar uma média aí de 1.000 gramas, né? Ou 10 litros 8 litros de leite a 13, 14%, por 75, 90 dias, a R$3 o litro, agora está mais baixo o leite, mas R$2,50, faz uma conta fácil de R$1.200 de leite mais concentrado, sem contar todos os outros custos, externalidade que são conectados. Então, assim, o investimento dobrou em 10 anos, né? Assim, e claro, isso dá resultado. Sim. E o pessoal dá tanto resultado que acabou sendo espalhado, né? Hoje, quando era normal, assim, tu chegava na fazenda, não vamos muito longe, né? Eu participando muito desses visitas, eventos, chegava numa fazenda que estava dando 8 litros de leite, ou melhor, 600 litros no tempo todo, né? Era assim, tipo, como? Por quê? Vamos trazer gente aqui para ver, nem questionar, mas vamos fazer. E hoje é quase o contrário, né? Quando chega na fazenda que dá 4 litros, 2 de manhã, 2 de tarde, ele é o diferente. Não estou dizendo que está certo, está errado, mas essa mudança é clara na população de fazenda, né? Claro. E nós também vendo isso e tal, tudo que se muda dá problema, né? Não que dá problema, eu brinco que cria oportunidades e soluções. E o desaleitamento foi uma das coisas que nós tivemos bastante interesse em fazer pesquisa, mais e mais a questão de colostragem, e depois e hoje, né, que está cada vez mais comum, é o uso de colostro e outros aditivos de alto valor, que nem eu gosto de dizer, para tentar não tá atacando os problemas no bezerreiro quando eles acontecem, mas prevenir, né? Até ontem tive essa conversa aqui, no particular, né, de que uma das coisas que a gente muitas vezes não bota na conta é o funcionário que está ali todo dia, ou a pessoa, né, o colaborador, e como ele pensa, principalmente quando tu trabalha com neonato, com animais jovens, o nível de doença é muito maior, né? Pode, em qualquer espécie de mamífero, nesse início de vida. E se tu tem um sistema que é para dar certo, que tu usa métodos preventivos, que tu usa nutrição, né? Claro que eu vou falar aqui da nutrição porque é o que eu mais atuo, né? Mas manejo, nutrição, protocolos de higiene, para dar certo todo dia, é bem diferente tu estar atacando esse problema todo dia, né? Então, assim, principalmente associado com mortalidade, como lidar com isso na fazenda, como tá todo dia, e essa, eu sempre pontuo mais a abordagem do vamos investir, que não é gastar dinheiro, né? Vamos investir para dar certo e ter o sucesso de bezerra desmamada com
falávamos em duplicar, hoje estamos falando em triplicar a cada 120 dias. E vem junto essa questão de dados, né? De ter protocolos, de ter tudo. Formação. E essa abordagem mudou bastante. Acho que aqui na região era um gargalo bem grande, até uma história, assim, que quando nós fomos publicar o paper de como os bezerros estavam aqui na região, teve bastante comentário, que era, claro, uma publicação internacional, de assim, mas e isso? Tem certeza que o peso é só 400 gramas que estão ganhando por dia? Que, claro, a média das nações, assim, da Europa, dos Estados Unidos, na época já eram mais altas. Já era mais alto. Acontecendo aqui em 2016, e hoje não é, né? Se tu pega esse mesmo... Tá muito próximo. Essa população aí, se nós agora, né? Não tenho dinheiro para fazer isso, tem tempo talvez, mas se nós pegasse agora aqui as 50 maiores fazendas da região do ABCW e fizesse uma média de ganho de peso e outras variáveis, estaria muito próximo, né? Hoje, do cenário mundial, vamos dizer assim. Já evoluiu muito, né? Evoluiu muito. O nível de consciência com a atenção realmente ao bezerro. E o professor colocou algo bem bacana. Primeiro, essa parte com essa variável mão de obra, né? E é importantíssima. Às vezes a gente está com uma tecnologia bem boa, mas esquece de conectar, né? Aquela conversa que a gente teve ontem, conectar com o colaborador. E também do especialista que acabou surgindo, porque a gente era muito ainda generalista lá atrás. Estou falando como veterinário que está na fazenda. E hoje a gente também respeitar o espaço de outros profissionais que estão estudando e focando muito naquilo. E aí a gente consegue trazer um sinergismo muito grande quando une vários profissionais dentro da fazenda, um olhando qualidade, bezerro, outro na reprodução. Isso é muito bacana. Eu falo pouco, na verdade agora até eu estou vindo pro Milk Summit esse ano para falar sobre isso. Eu falo pouco disso no Brasil, mas o gerenciamento de processos, né? E esse entendimento de como as decisões, a cadeia de decisão acaba fazendo na enterprise, né? Ou na fazenda leiteira, e cada ator a sua responsabilidade, onde que a informação entra, onde que a informação sai. Isso ainda falta, eu acho, um pouco essa relação. Nós estávamos conversando ontem, né? Que até quando tu contrata um consultor, ele tem um valor, tem, claro, o valor de trazer informação técnica, mas de gerenciar esse processo contigo, né? Então, receber essa informação, tu literalmente tá pagando alguém para vir ali, analisar o teu processo produtivo e dar um relatório, e principalmente ações de mudança, e tomara, né, que se o sistema realmente fechar, ele vai analisar de novo a mudança, fazer um feedback positivo, trazer de volta a informação para dizer, isso funcionou, isso não funcionou, como nós vamos evoluir para trazer essa eficiência no processo. E muitas vezes, a informação vem como, estamos fazendo errado, não me diga que eu estou fazendo errado, né? Ou vamos... E claro, eu não estou dizendo aqui que o consultor vai dizer o que quiser. Contratei o João Costa, então agora ele veio aqui e disse para mim dar um mortal para trás, vamos todo mundo dar um mortal para trás. Não é isso, né? A ideia é que essa abertura no processo de decisão, para esse consultor que tu está literalmente pagando para ti, é necessário, né? E acho que hoje, quando tu olha principalmente essa expansão da consultoria técnica especializada na região, no Brasil como um todo, essa ideia de preparação de como receber essa informação, como tirar esse veterinário do operacional, né? De dizer, eu venho aqui, faço monitoria de ordenha, venho aqui, trato uns bezerros que eu não sei o que está acontecendo, mas como usar isso para ter dados, para melhora, até para análise de situação ao longo do tempo. Eu acho que esse é e eu, claro, né, talvez puxando um pouco de areia, né, pro meu monte, porque eu acabo falando bastante isso. Eu acho que eu vejo isso como uma grande oportunidade. Essa ideia aqui, até essa semana, estamos discutindo bastante com os técnicos como utilizar dados de dados de monitoramento com os técnicos com os veterinários que fazem reprodução na fazenda. Como usar isso no relatório, como conectar essas ferramentas, utilizar as ferramentas, né? Nada é substituição, nada vai resolver problema sozinho. Agrega. Como agregar. E principalmente primeiro tu tem que entender o processo de decisão, todos esses atores para poder fazer essas decisões, né? Por exemplo,
estou tendo problema agora no verão com taxa de inseminação. Uhum. Primeiro, tu sabe que está tendo esse problema. Segundo, o porquê, né? Por quê? É. E conseguir, com esse time de cérebros, vamos dizer assim, Isso. essa conjunção de cérebros, traçar esses planos e principalmente tentar, ao longo do tempo, criar eficiência produtiva baseada em dados. Eu acho que esse é o grande. Melhorar o sistema. Professor, falando em dados, como que foi essa questão da tecnologia? Você viu nos últimos anos, como que era, como que está sendo, o que a gente pode estar utilizando e otimizando hoje dentro da fazenda? O primeiro, e até aqui que nós estamos conversando um pouco mais, é super interessante que, assim, quase hoje está vindo uma geração realmente treinada nisso, né? Uhum. Tu vê, assim, até talvez meus alunos, mas e o João Dória, e até mesmo no Brasil, vários grupos, né? Que estão treinando um profissional que realmente já vem preparado para isso, né? Mas nós, vou me botar nessa cesta, nós éramos de outra área que se interessamos e fomos atrás e começamos a discutir um pouco. E para mim a história é realmente essa, né? Eu comecei a trabalhar com os alimentadores automáticos, aquela infinidade de dados que tinha, principalmente não o dado sumarizado, mas o dado de todo o bezerro. Quando se fala de tecnologia hoje, né? Imagina, tudo, né? Tem essa máxima agora de que o teu celular captura 1.300 dados a cada microsegundo, né? Então, é uma loucura, né? E isso, as vacas quase estão passando por isso também. Mas o que me interessou sempre foi essa relação de, nós estamos produzindo esse monte de dados, como chegar no acionável, né? Como sair do dado, como fazer insight, sempre precisa de alguém que saiba o que fazer com esse dado, por isso que não, sabe, o profissional de ciência da computação não vem aqui e muda tudo. E o que sempre me interessou foi, nós temos esse dado, essa decisão, por exemplo, esse animal come mais do que esse, como fazer isso? Como XYZ, né? Que hoje estamos fazendo de tudo baseado nos algoritmos, mas do alimentador automático, ele é muito replicável para a ideia é sempre a mesma, né? A metodologia... Tu tem um monte de dado, ele pode ser traduzido em alguma coisa que acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, como esse ator de decisão, gerente da fazenda, produtor, inseminador, vai utilizar isso para fazer uma decisão do dia a dia. No operacional, normalmente é bem simples, né? A vaca deu um alerta de cio, vamos lá inseminar. Mas, por exemplo, que tipo de cio? Qual é a ciclicidade no PEV da minha fazenda? E aí, claro, começa a complicar, nem complicar, né? Mas começa a criar oportunidades bem mais interessantes. Sim. E assim, né, essa preparação acabou, né? Tudo que é novo, eu até uso bastante, né? Quando chegou todas as colheitadeiras com GPS, foi também, tu teve que ir lá aprender, e hoje tu vai aprender outras coisas, veterinário, vai aprender outras coisas, nutricionista, vai aprender outras coisas, e isso é parte do sistema. E sempre me interessou muito, na verdade. Acabou virando uma grande área de pesquisa e mais extensão, treinamento e tudo. E até acho que essa revolução digital, que nós passamos por todas as áreas, obviamente a agricultura passa por ela também, e nós vamos até um pouco atrás, né? Se nós pensar, olhar as finanças, por exemplo, olhar o digital, né? Que nós podemos, estava comentando o vídeo do Will Smith comendo espaguete, quanto que evoluiu. O quanto que evoluiu em 5 anos, e nós estamos, e eu brinco assim, que eu acabei tendo essa experiência bastante, assim, de que teve esse momento da startup, tinha muito dinheiro de investidor e anjos da startup ali, 2017 a 20, até a pandemia, até antes talvez, mas eu não fazia tanto parte. Eu fui convidado para diversos eventos generalistas, né? Que era, tipo, literalmente, vai lá falar sobre como como tecnologia ou esse ambiente digital está acontecendo na agricultura, ou principalmente para mim, né, na pecuária de leite, para o pessoal que estava interessado em transformação digital. Então tava tu, o cara do carro, do automobilístico, o cara vai saber, colher eucalipto na Austrália ou coisas assim.
E eu sempre percebi isso, assim, e falo bastante sobre isso, que, tipo, nós estávamos muito atrás, né? Tipo, tu se sentia, nem digo mal, mas assim, tu se sentia batendo com os pauzinhos, o cara tava voando de jet, né? O cara da finanças estava fazendo coisa que 10 anos depois nós ainda não estamos nem pensando em fazer, né? E isso, pelo menos para mim, foi muito, assim, essa ideia de oportunidade, né? E quando nós estamos falando de, principalmente de vaca de leite, nós estamos falando de trilhões, né? De, tipo, uma indústria com fluxo de caixa louco e muitas vezes não sabemos quantas vacas estão lá. Muita oportunidade. Assim, tipo, não precisamos ficar aqui falando de oportunidade, né? Falar de qualquer coisa. Os dados ainda são muito básicos, né? Sim. Eu até uso o exemplo como quase uma piada de vez em quando, que é o dado do bezerro leiteiro por décadas, em muitas fazendas ainda é um dado binário, né? Sobreviveu ou morreu. Ele tá aqui ou ele não tá aqui, né? Tipo, e até, não vou dizer que é propaganda, mas quando nós fizemos o Carsim, que é uma ferramenta que tu bota a nutrição do bezerro ali que tu tá oferecendo, e ele faz uma projeção do que deveria acontecer baseado no NRC e um modelo adaptado que nós fizemos de nutrição do bezerro. Então, a ideia foi essa, né? Se eu estou investindo X, Y, Z, e principalmente também tu pode fazer o what if cenário, né? Que é, e se eu mudar a gordura? Se eu mudar a proteína? Se eu mudar de leite? Ou se eu adensar? Se eu tirar? Vale a pena economicamente ou também vale a pena em performance desses bezerros? Muito disso foi de nós viajar o mundo fazendo a mesma conta para produtores grandes, ou até para empresas de nutrição, dizendo assim, quanto que é o investimento em nutrição nesse bezerro? Vale a pena esse bezerro chegar, tá ganhando? Que ponto vale? Até ponto que vale. E todo mundo tinha um Excel para fazer isso, né? Isso. E assim, quando se fala hoje no Brasil, geralmente, sim, pensar, é complexo falar isso para fazenda, mas 1.500, 1.800, 2.000 reais aí nas fazendas que usam nutrição intensiva de bezerro. É bem comum chegar e ver quando faz a conta certa, pelo menos, 2.000 reais de custo numa bezerra de 0 a 100 dias, 0 a 120 dias. E bota aí, tens 100 bezerras, é 120 mil reais, né? 2, 3, 5% de eficiência, 10% mortal, o que for que muda. E muitas vezes essas decisões são feitas, muitas vezes nem pelo gerente, né? Feita por alguém. Isso. E trazer essa questão, trazer essa discussão, principalmente quando os investimentos estão crescendo com... E eu acho que o pessoal que não conhece, mas eu sou um grande promotor de utilização de alta densidade de nutrientes, né? Tem bastante comida para viver bem feito, porque principalmente os primeiros 60 dias são fundamentais, mas com essa ideia de que nós temos que fazer conta, nós temos que saber o porquê nós estamos fazendo, né? A ideia, não existe pó mágico, não existe quantidade mágica também. Qual é o teu objetivo, o que nós vamos fazer? E foi muito disso, né? Isso tudo é dado. A gente fala de tecnologia, mas qual é o teu dado de nutrição? Tu utiliza isso? E até sou bastante realista com isso, né? Qual que é o dado principal que tem que ver? Por exemplo, na bezerra, taxa de tratamento, tu sabe, o binário é horrível, né? Que tá vivo, tá morta. Sim, isso é terrível. Mas também não precisa um PDF de 47 páginas mostrando o que faz, o que não faz, mas assim, tu entender os teus objetivos e saber ter ações naquele objetivo, por exemplo... o que compõe para chegar naquele objetivo. E principalmente o que é principal que tu consegue medir, atuar e fazer ações baseadas nisso, né? Por exemplo, colostragem. Sim. É fundamental. Vamos medir isso. Sim. Ganho de peso, e assim, hoje em dia eu falo bastante, né? Ganho de peso de 0 a 45. É uma variável que se tu controlar na fazenda, se tu tem um ganho de peso bom de 0 a 45, tu tá controlando uns 20 pontos interessantes na fazenda, né? Tá assumindo uma boa colostragem, pouca diarreia nos primeiros 14 dias, alta taxa de tratamento, identificando doença no cedo, porque até que o teu leite é de boa qualidade e acessibilidade, né? Porque essa bezerra de 0 a 30, e assim,
E eu falo bastante disso porque acaba sendo, acho que é bem fácil de entendimento, que se tu pega o dado 0 a 120, é o clássico, né? Minhas bezerras estão... Eu estou muito bem porque minhas bezerras estão crescendo 800 gramas por dia. Ele mede a 0 e a 800 e todas que morrem não estão na planilha. Daí... E quando tu mede 0 a 45, 45 a 90, ela cresceu 200 gramas de 0 a 45 e depois cresceu 1 quilo de 0 a 90. E na média das 600, 700 gramas. E isso não te informa o suficiente, né? É verdade. Tu consegue passar e entender. Esse eu não tô aqui, o João foi lá e disse que todo mundo tem que pesar a bezerra 45 dias, mas a ideia é qual é o teu problema e principalmente tu tá medindo o que é importante. Isso. Essa é a questão. E isso é muito conectado, né? Com dado, com um processo de managerial, né? Que se fala, mas um processo de gerenciamento do processo produtivo. É isso mesmo, a gente estava até discutindo, porque a gente está tentando melhorar a gestão dentro de uma fazenda e engajar mais colaboradores e criando metas. E aí vem muito com o que você estava falando, quais metas a gente vai levantar? Existe muito número, pensando no bezerreiro, porcentagem de diarreia, de pneumonia, e aí dá para levantar com vários PDF. Mas o que é o chave dali? A gente tá falando agora de GPD, né? Esse GPD seria uma meta para a gente colocar ali para ver o reflexo de todas essas outras ações. E assim, né? Hoje, diversas técnicas, né, acabam surgindo ao longo do tempo. Uma delas agora a ultrassonografia pulmonar, que começamos diversos profissionais, né, estão fazendo ao longo do tempo. Mas quando? Para quê? Por quê? Tomada de decisão. Que tomada de decisão vai ser feita? E aqui, que eu sou também um grande promotor, né, da utilização de técnicas como a ultrassonografia pulmonar, mas o porquê e para quê? Isso é importante. Duas perguntas boas. E e a terceira e mais importante é, nós vamos fazer alguma coisa com esse dado, que é o clássico, né? Agora pago o X para vir aqui fazer ultrassonografia pulmonar, paramos o bezerreiro por 3 dias quase, não por 3 dias, mas uma vez a cada 15 dias para passar ultrassom em todos os bezerros, tá sempre 40% de consolidação no desmame. Então, tem um plano de ação, vou fazer alguma coisa, é para diagnóstico, não é? É por idade, queremos saber. As perguntas são mil, né? Não podia fazer um podcast só sobre isso. Para pesquisa, a pesquisa da fazenda, né? Para tentar entender um fator. Mas essa ideia eu acho que é mais fundamental do que dominar a técnica. Né? Sim, com certeza. Criar dados é fácil. A questão é, tu consegue fazer um sistema de ação baseado nesse dado. E eu acho que esse é o gargalo hoje. Nós estamos vindo de um lugar que tinha poucos dados, agora nós estamos com a possibilidade de criar muito dado e muitas vezes a gente fica meio até tonto com tanta coisa. Nem digo tonto, mas não fizemos nenhuma ação, né? Isso. É o dado pelo dado, né? O dado que chega... O profissional X me manda por WhatsApp sexta-feira, eu dou uma olhada assim, talvez vou fazer alguma coisa sobre o respeito. Eu acredito que essas perguntas são valiosas, até anotei aqui, né? Meio para tudo. Por quê? Para quê? O que a gente vai fazer e qual que é a aplicabilidade? É o retorno disso daí. Senão, realmente... O retorno já está até falando do feedback positivo, né? Que é assim... Para quê e qual é a ação que nós vamos tomar? E aí o próximo passo eu consigo medir a evolução dessa eficiência ao longo do tempo e reavaliar o sistema no futuro, né? E assim, eu acho que o próximo passo ainda é ter guardado esses processos para não repetir os erros, né? Isso é bacana, Porque tu acaba, agora fomos para lá, paramos de pasteurizar leite, fomos para um sucedâneo, porque nós estávamos com X no leite. Aí daqui a um tempo o sucedâneo acaba errando por algum motivo e tu fica nesse, andando, nem sei, 180, né? Então... Isso é muito legal, E aqui eu não tô falando mal do sucedâneo, hein? Não, ao contrário. Porque às vezes a gente acaba, para tudo, né?
Mas eu tava lendo um livro uma vez, Princípios, do Ray Dalio, que ele é um gestor de fundos e aí ele falou que ele montou um banco de erros dentro da empresa dele. Toda vez que erravam alguma coisa, eles anotavam aquilo e marcavam. E foi criando um banco de dados. Então, para quê? Para não repetir, é isso. Senão, às vezes, a gente faz um erro, a gente ajusta e aí a gente, daqui a pouco, comete o mesmo erro e volta. Comete e volta. Tem que aprender para não tornar aquele erro comum, né? E a ideia de fazer mudanças específicas que vão atacar o teu problema principal, né? Até puxando um gancho até com a tecnologia, a gente fala muito disso, né? Que a tecnologia não vem como solução de tudo. Tu Isso. tem um problema que tem uma solução tecnológica que pode auxiliar no processo de mudança para solucionar, para aumentar a eficiência, né? E muitas vezes é o contrário, né? Quase assim, vem uma demanda que tem uma tecnologia e aí tu entra, né? Como se eu comprasse uma Ferrari para levar tuas compras do supermercado para casa. E o teu problema era que não tinha espaço no porta-mala. E isso, quando se fala principalmente dessa transição, né? De sistemas de produção baseado em pessoas ou baseado em cultura para um institucionalizado, tu tem que ter esse processo feito, né? Na tecnologia fica mais claro, mas nós podíamos aqui estar falando de RH, Sim. Eu não sei nada disso, né? Você não se perde. Sei disso que nem eu sei de avião da NASA ou rocket da NASA, mas podia estar falando aqui de RH. Sim. E o processo seria o mesmo, né? E quando se fala de decisões na nutrição, decisão de manejo, que bezerreiro fazer, que sistema de produção fazer, que sistema de dejeto, que é a grande discussão hoje aqui, como que eu vou fazer isso? A minha, sabe assim, eu vou usar o exemplo, né, do dejeto aqui, porque eu acho que está acontecendo bastante. Tá. Eu tenho espaço de telhado, tenho espaço na fazenda para secar o dejeto que sai na matéria seca, que eu ainda não posso botar na cama. E essa não poderia ser uma pergunta: estou tendo problema de mastite e agora tenho que fazer telhado, né? Não, e eu nem estou falando que isso acontece, acho que é assim que é o sistema produtivo, mas esse tipo de processo de decisão é fundamental, né? E acho que em tudo. Sim. Com certeza. Planejar melhor e já tentar entender o que pode estar acontecendo lá na frente. Muitas vezes até eu fico assim, né, de falar sempre isso, mas a compra de conhecimento no projeto, na tomada de decisão é a parte mais barata, né? Se fala tradicionalmente, né, uma regra de 3 aí de 0,1% para ser investido em processo de planejamento por consultoria, né? Não o teu processo. Isso, eu acho que hoje não chega a 0,05, né? Normalmente é 0, porque tu ganha de graça de alguém que está vendendo. E eu acho que esse é o próximo também, essa discussão, né? De que vou construir ou vou mudar alguma coisa, vou comprar uma tecnologia onde eu posso fazer essa análise técnica com um consultor, com uma pessoa especializada, com a empresa mesmo, de ver se o meu sistema produtivo abarca isso, que coloca isso. Se cabe ali, se vai aumentar a eficiência, se eu vou ter ROI, né? Se eu vou ter retorno sobre o capital investido, se faz sentido para minha mão de obra, o que falta. E a pior coisa, quando é mais fácil de pensar no concreto, que o concreto acaba sendo... Ele não aceita, né? Ele tá ali, né? Tá ali, literalmente vira concreto. Mas, assim, quantos erros, né? De concretagem, ou de tamanho de cama, ou... Muito. Como é que é? One way, né? Que é caminhos que terminam em nada, vaca que não vira. E isso é 20 anos, né? Sim. E até eu faço essa piada sempre, né? Mas quando se fala em construir, normalmente se fala nos 6 fluxos, né? Água, não, é comida, ar, dejeto, máquinas, pessoas e animais. E o clássico, né? Hoje nós estamos... Eu trabalho bastante, claro, com um projeto de bezerreiro. Tem 150, 200 bezerros no leite e não entra um trator, não entra um bobcat. O cara tá com uma pá embaixo de eternite
38 graus, tirando 3 pessoas, 18 casinhas para limpar. Isso. Uma tarde inteira. Para sempre. Não para sempre, mas Mas vai ficar ali. por X anos. Para sempre no cenário. O concreto é muito difícil você mudar ele, né? E ele fica muito óbvio, né? Tipo, e essa questão, quanto que custaria? Nossa. Pedir alguém para dizer assim, o clássico, né? Vamos fazer para lá que o trator sai, ou fazer para cá que o trator não sai. Entender o fluxo. E essa relação, eu acho claro, né? Os caras vão olhar para o João e dizer assim, porque ele ganha dinheiro fazendo isso, ele treina as pessoas para fazer isso, mas não é isso, né? Essa relação de que Facilita. é a coisa mais barata, né? É a coisa mais barata, até não voltando, né? Acho que essa questão, eu acabei lendo um livro, agora estou pensando, não digo nem falando, pensando bastante sobre isso, mas essa relação do colaborador todo dia lá fazendo isso. Né? Isso. E desgasta. E acho que nós vamos ter que facilitar muita coisa, né? E acho que esses projetos, e eu, claro, né? Quando nós falamos um pouco, mas acabei trabalhando bastante com sistemas coletivos de bezerros e fazendo projeto, e mais atuando na pesquisa, né? Fazendo essas discussões, que tamanho, como fazer, onde fazer, sistema, quais os fatores que se influenciavam, e tu acaba pensando muito sobre isso, né? Que tu vai em 2 fazendas, um investimento muito igual algumas vezes, ou até maior da fazenda que tá dando errado. O sistema. E assim, tipo, para mim, né? Tipo, falando um pouco da minha trajetória, o alimentador automático é um exemplo clássico disso, né? Uma baita de uma tecnologia, assim, pensando ela como a solução que ela poderia trazer. Sim. Que não tem ninguém nesse mundo que acorda de manhã feliz de misturar leite e trazer e botar, ainda mais lá nos Estados Unidos, com neve, com o que for, para o Monte Bezerro. Se tu tiver uma máquina que faz isso todo dia, dia e noite para ti, tipo, seria excelente. A solução é excelente. Aqui nós temos diversos, e eu nunca vou falar aqui, não estou dizendo que não é excelente. Eu acho que a ideia é como que eu vou utilizar. Eu tenho uma pessoa ali que consegue identificar os processos que necessitam isso, identificar o bezerro antes, consegue limpar. Eu tenho peça de reposição, eu consigo usar o dado, porque agora, em vez de ver o bezerro toda hora, eu vou ter que olhar para ver quem bebeu, quem não bebeu. A garrafa não vai ficar cheia na frente do bezerro. E criar esses protocolos, ou participar da criação desses protocolos, saem fazendo toda hora. Tu acaba pensando muito mais no processo produtivo do que na máquina, né? Isso. Que a máquina lá na Universidade do Kentucky funcionava perfeitamente. Eu tinha 3 estudantes de doutorado que, se os bezerros morressem, eles iam ficar lá comigo para sempre. Nunca iam depender. Então funcionava. Sim. Mas, tá vendo? E quando eu tenho... E eu não estou dizendo que não funciona, tem diversas fazendas que funcionam perfeitamente, tecnologia, mas como? Foi pensado que é apresentada ela para o colaborador? E será que eu pensei na tecnologia que eu vou comprar para botar ali para alimentar bezerro? E aí a culpa talvez nem é da tecnologia, né? Eu não estou identificando bezerros que ficam doentes. Ou eu não estou limpando como era o manual. Mas eu não estou falando que tem que dar certo em todo lugar, mas será que é adaptável à minha realidade? Sim. E tem quantas tecnologias que são, como essa, por exemplo, são tecnologias que realmente facilitam a vida. E a gente, às vezes, na fazenda, agora falando como quem está na fazenda, às vezes acaba queimando por não realmente apresentar, treinar, acompanhar. Quem está na operação todo dia, pega os colares, é a mesma coisa. Se você não toma uma decisão, tem inúmeras estratégias ali. Mas ensinar a equipe, mostrar e estar acompanhando, dando feedback. Não, e essa discussão, assim, eu acabo sendo bem cético com isso, assim, que nem toda tecnologia é para todo lugar, né? Sim. Será que a minha realidade tem necessidade para essa tecnologia? Sim. Ou até se eu tenho esse problema, eu vou conseguir fazer isso, né? Todo dia, 365 dias por ano, pelos próximos 10 anos, talvez, 5 anos, vai saber quando tu está pensando em depreciar esse investimento que tu está colocando. E o que eu promovo, né? O que eu tento falar e discutir aqui nessa conversa, assim,
vamos pensar sobre isso antes de ter o problema na mão. Quando a batata já estiver queimando e agora vamos ligar para alguém vir aqui resolver esse problema, é melhor nós fazer esse plano antes, né? Sim. E opções cada vez faltam menos, né? Antigamente, assim, ó, um tipo de sala de ordenha, uma X, um tipo de ventilador, um XYZ, eu acho que... Nossa, hoje tem muito. Tem muito, tem quase demais, né? É a provocação que você fez ontem, professor. É tanto dado e agora? O que a gente Quais vai ações? fazer? Quantos bilhões de dados tem aí? E ainda, claro, né? Acaba sendo o nosso papel discutir um pouco isso, mas a ideia é que fazer mais dados quase não tem mais papel na indústria, né? O que fazer com os dados assertivamente é muito mais importante, né? E é esse o momento que nós estamos, né? Tipo, claro, eu tô aí, fico discutindo, treinando e voltando até no começo da conversa, tipo, o profissional está sendo treinado para lidar com essa realidade nova, né? Eu acabei falando e brincando muito, né, falo ainda pro pessoal que fazia pós-graduação com nós em nutrição, que tipo, se o cara tivesse o sonho de andar de caminhonete branca e bater porteiro e ver vaca, e for um nutricionista hoje de alta qualidade, tipo, de alto padrão, na indústria leiteira, essa não é a realidade, né? Acontece, tu vai para fazenda, tens que ir. Sim. Mas a grande parte do teu trabalho, a grande parte técnica do teu trabalho é fazer decisão assertiva para a fazenda baseado no dado que foi coletado. Análise. Ontem, né, nós estávamos aqui vendo até algumas fazendas o dado de NIR, matéria seca, o quanto mudou agora na chuvarada do final de semana. Impactou na ruminação. E se tu conseguir fazer uma decisão mais rápido do que sem esse dado, tu tá ganhando, né? Esse é o ganho do profissional nesse momento, né? E o veterinário, claro, nós vamos ter clínica, nós vamos ter diagnóstico, nós vamos precisar saber anatomia, vai precisar saber se é o antibiótico A ou B que nesse diagnóstico funciona, mas a indústria, né? A medicina preventiva, a utilização de dados, como o teu processo está, até mesmo, né? O teu diagnóstico está funcionando no nível que necessita para esse sistema de produção. E, claro, educação tem sempre oportunidade, né? Tu sempre pode ir atrás, mas é o que falta, né? Acho que esse é um pouco do gargalo. Tu tem essa capacidade como técnico de absorver todos esses dados, não só visualizar, né? Vou lá e paguei a empresa do João para fazer um Power BI, agora eu recebo, ou qualquer empresa, que faz um super Power BI, ganho todos esses gráficos, mas tu consegue analisar criticamente esses dados que vêm nessa série temporal, ou até mesmo do que aconteceu, fazer essa análise crítica e decidir qual é o próximo passo. Análise crítica, a palavra. Tu sabe até selecionar, né? Criar filtros e estratégias para analisar esse dado que realmente traz ele para o nível de ação. Total. Que é o clássico, né? Tipo, a gente fala bastante sobre isso, mas que vaca tratar? Que deu condutividade, até deu diagnóstico no sistema mesmo de cultura, né? Vou tentar não falar os nomes. Isso. No sistema de cultura. Com o quê? Por quê? Vale a pena ou não vale a pena? O leite que é descartado ou não? Paga ou não o paga? bem-estar da vaca nesse processo? Sim. Vou usar só um anti-inflamatório ou não? Que anti-inflamatório? Valeu a pena? É verão, é inverno? Consigo selecionar essa população para fazer isso? E isso é técnica, né? Nossa, a mesma técnica que tu tem de usar um bisturi é uma técnica que tu tem de utilizar dados para fazer decisões acionáveis. E entender que isso é uma técnica, literalmente tá ali no YouTube para te aprender, ou tu vai no curso, ou tu, sabe, tu lê o livro, é fundamental. Esse é... Pensar mais fora do padrão só técnico, mas realmente fazer essa análise crítica dos dados para tomada de decisão assertiva. E assim, eu acho interessante, e é engraçado, que agora eu vou ser contra o meu próprio business, né, como diz o outro, porque
geralmente o processo que acontece é tu vê essa demanda, né? Tu vê essa necessidade como técnico, tu vê essa necessidade como produtor, tu vê essa necessidade como no campo todo dia. E aí tu paga alguém, ou tu paga um serviço, ou Sim. tu acha um jeito de solucionar isso. Fazer um relatório muito bom, bonito, com teu logo, com um Power BI que mexe, faz questões coloridas ou não. Mas aquele gráfico faz sentido? Tu consegue criar. É o corte populacional que tu precisa para fazer aquela ação. Sim. E isso é técnica, né? técnica. É técnica de análise de dados como todas as outras. Nós podíamos estar falando, até estávamos falando Sim, aqui, sim. qual a estratégia do podcast. Tu consegue ver os teus viewers lá, esse viewer, essa pessoa que está vendo, está escutando o teu podcast, como que tu vai analisar ele nos próximos 6 Sim. meses para ver se analisar para tomar tem decisão. sucesso ou não, fazer uma decisão. Vale a pena chamar o João de novo ou ele foi um chato que ninguém quis escutar? E eu acho que isso é o que falta, né? Uma técnica que nem eu tô usando. Sim. Professor, como você vê a inteligência artificial hoje ajudando a gente nesse trabalho com os dados? Sim, até, bom, minha própria opinião, mas eu vi uma entrevista agora do João Dória essa semana e eu ainda estava pensando bastante sobre isso. Claro, né? Inteligência artificial hoje está em tudo, né? Quando se fala até do chat GTP ao controle de tudo, né? Mas assim, cada vez mais, acho que, claro, não vou aqui, é uma revolução que está acontecendo e tal. Mas até vi o professor João Dória falando sobre isso e me fez pensar assim, que foi muito comum para nós na pesquisa estar utilizando. Isso sempre fez parte, tanto na parte de programação, na parte de entendimento de imagem, entendimento de áudio, entendimento de dado complexo. Mas ele está ficando cada vez uma ferramenta mais do dia a dia, né? Eu acho que essa grande diferença, claro, se pensar assim, uma empresa de monitoramento, claro, tem inteligência artificial há uma década. Bastante tempo. E as técnicas vão ficando cada vez mais complexas. Até agora, né? Nós estávamos aqui discutindo, uma das empresas que vai ter inteligência artificial, até saiu também, uma empresa de nutrição, acabou de sair, a inteligência artificial que tu consegue procurar material dentro desse complexo, é legal. do teu cenário em si. Mas a ideia é que ela é quase uma revolução de como fazer as coisas, né? Tipo, Sim. eu acho que é aí que tá. A gente nem sabe para onde que vai, né? A que sabe é que, assim, eu falo muito da questão de programação, né? Isso é legal. Diminuiu, não é 10 vezes, não é 20 vezes, não é 100 vezes, é tipo 200 vezes o tempo que tu leva para fazer alguma coisa, principalmente essa parte de técnicas que tu pode aplicar, né? Tipo, até antigamente, mas antigamente é até 2, 3 anos atrás, antes do cloud, do chat GTP. Essa técnica aqui tu tinha que estudar, tu tinha que achar nos fóruns, tu tinha que pensar, ler o manual de suporte. Hoje, tu vai no chat GTP e ele diz, Sim. é isso, posso fazer para ti, tá aqui o código. E eu quero dizer que isso vai ser muito aplicável, né? Sim. Como, tipo, muitos de nós, até eu mesmo, né? Tipo, vários estamos assim, usando as técnicas para fazer quase, usando mais como ferramenta do que como abordagem, né? Eu acabei, eu mesmo vou me julgar sobre isso, né? Que eu estava aqui julgando os outros, mas é isso, assim, que nós estamos usando muito mais a ferramenta inteligência artificial para fazer a mesma coisa que nós fazíamos até ontem e pouco a abordagem inteligência artificial, né? Que é ter essa relação quase que de independência, de tipo, vou utilizar dessa possibilidade, vamos dizer assim, de análise complexa para fazer mais coisas. Eu acho que, assim, claro, né? Análise de vídeo, análise de dados já de hardware, de padrão, identificar o que isso é importante, isso não é importante, obviamente replicar técnicas. Então, eu fiz isso para essa fazenda, olhando esses dados, até super engraçado, é uma coisa pequena, mas grande, que é um dos grandes problemas hoje, né, na análise de dados populacionais, é que até tem uma passagem bem interessante que nós pegamos todos os dados de uma das empresas, tinha, acho que 47 mil lactações.
Mas nessas 47 mil lactações, tinha a fazenda, não todas as fazendas. Tinha fazenda que chegaram a ter 27 jeitos de colocar mastite no sistema. Nossa! Então, mastite com T maiúsculo, com T minúsculo, mastite Isso é barra verdade. sangue, mastite isso. Então, assim, cada uma fazenda tinha 27, acho que a média deu 14. Então, e, por exemplo, né, uma coisa pequena, mas uma coisa grande. A inteligência artificial hoje tu não precisa mais ter esse cuidado, porque tu diz, vai lá e identifica todas as mastites, ele consegue fazer essa filtragem, tudo é legal. mastite. E eu tô usando uma coisa pequena, mas que quanto tempo é gasto nesse tipo de coisa. Então, se nós for criativos o suficiente, imagina a aplicabilidade Nossa. desse tipo de coisa, né? Então, eu acho que, de novo, acho que a indústria, assim, a agricultura como um todo, a pecuária até mais, nós somos muito atrás ainda, né? Imagina. E já é feito hoje nas finanças, por exemplo, na questão de seguros, na questão automobilística, com inteligência artificial. E nós, né? Tipo, vamos decidir hoje botar mais água ou menos água no mar, talvez, automaticamente, o cara tá voando no avião. É verdade. Mas que vai vir, que está acontecendo, isso é... E essa abordagem acho que é o próximo passo. Com certeza. Professor, e assim, trazendo mais para os finalmente aqui, e aproveitando justamente essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, do profissional, dessa visão que você traz muito bem de, vamos fazer conta dentro da fazenda, vamos ver o que é viável, o que não é viável. Se pudesse deixar uma mensagem para o profissional que está hoje no mercado, e às vezes ele está muito focado exclusivamente no técnico, qual mensagem você deixaria hoje para esse profissional? Bom, nós começa dizendo assim, né? Se tu só é técnico porque tu é técnico, né? Então, se tu perde o controle, vamos dizer assim, a tua capacidade técnica, claro, antigamente nós chamava de soft skills, né? Agora é translatable skills, não sei nem como é que é em português, habilidades não duras, né? Que tu é veterinário, mas com todas as outras habilidades, como se comunicar, como isso, aquilo. E tipo, se tu não tiver a principal... Não é. Esse é o fundamental, né? Tem que estudar para ser um bom profissional do que tu é. Mas, claramente, né? Hoje, por exemplo, não digo, vou ser um programador, mas entender como o processo de análise de dados é fundamentado. Se tu trabalha com qualquer coisa populacional, é que nem assim, eu sou um microbiologista. Mesmo assim, tu vai ter que entender que tem técnicas para fazer isso. Eu não sei dizendo que é todo profissional, mas quando nós todos estamos passando essa revolução digital de dados, ter essa capacidade analítica de olhar para qualquer gráfico, né, ou para o que está acontecendo e extrair informação disso, ou até saber que foi feito errado, né? Isso, também. Não, isso aqui está errado. Ter essa análise crítica é fundamental, né? E por exemplo, aqui estamos falando, claro, muito mais com o pessoal da nutrição, veterinários, outros consultores da pecuária de leite, né? Tu pensar que a fazenda normal está crescendo, tu trabalha com cada vez mais fazenda, mais dados, medicina populacional, nutrição cada vez mais apertada nos seus recursos e usos, né? E tu ter essa possibilidade de entender esses processos é uma habilidade que nem qualquer outra, que nem dirigir, né? Tu fazer análise de dados, entender o que esses dados estão tentando te contar, e até é menor, mas eu acho que vai se tornar bem importante o prompting, né? Que nem se fala em inglês, a tua habilidade de escrever e pedir para comunicar com o robô, né? Ou comunicar com a inteligência artificial, comunicar com aqui o ChatGPT, o Cloud, o que for, o DeepShark. Eu tenho essa planilha, quero saber isso, tem técnicas para fazer isso ser mais rápido, mais assertivo, ele vai ter menos erros e esse, eu acho que não é só para o nosso profissional, né? Acho que é para tudo, né? Não tem o que fazer. E até nós falamos bastante da tecnologia, né? Por exemplo, hoje, tu é um veterinário, que é até um pouco da discussão dos eventos que teve essa semana aqui. Tu se depara com esses dados, né? Tu se depara com esses softwares, tu se depara com a integração de dados, tu se depara com análise complexa de dados. Então, tu deveria, criar essa habilidade
Sabe assim, tipo, não aqui Explore no mais. momento, tipo, julgando, né? Mas tu é um veterinário, tipo, tu é um consultor de qualquer área. Ter o domínio completo do teu meio de comunicação com esse dado, que é o software, que é a base de dados, que é o Excel, que for, onde tu for usar esses dados, é fundamental, né? Total. Então, se tu é um profissional hoje até, claro, né? Nós fizemos isso muito, né? Treinar esses profissionais, e principalmente na área de pecuária de leite, mas isso tem, o que mais tem é custo, né? O que mais tem é Sim. técnica. A maioria deles até são de grande alcance, né? O mesmo Mesmo prompt, o jeito de fazer. o jeito de fazer para fotografia ou pro finanças é o mesmo da pecuária de leite, né? Então, assim, que tipo de relatório eu preciso? O que é um time series, né? O que é uma série temporal? Qual que é o meu KPI, a variável mais importante? Bacana. Essa análise multivariada é cada vez mais, né? Até isso, assim, tipo, hoje, a pergunta, né, que eu acabo fazendo sempre como provocação, mas é verdade, tipo, tu tem um software de gerenciamento da tua fazenda, tu sabe fazer um relatório que realmente funciona para tua necessidade e com isso criar um gráfico que realmente tu pode fazer uma ação na tua fazenda? E se a resposta é não, tá vendo? Tu pega o controle leiteiro e tu tem como sumarizar isso e chegar numa ação do controle leiteiro que não... Pô, esse é o... Tu é o veterinário, né? Tipo, mas tu é um nutricionista. Sim. Se tu chegar hoje e disser assim, tipo, todas as minhas fazendas, como aconteceu aqui mesmo no VCW, né? Tipo, todas as fazendas da cooperativa agora tem esse dado, 365 dias por ano, Muita vaca. todas as vacas, eu como profissional consigo absorver, extrair informação relevante para o meu trabalho e fazer alguma coisa sobre isso, né? E mesmo se tu diz não, será que não tem oportunidade de fazer isso? E tu vê isso como ferramenta em vez de... Sabe, tudo que é desafio é oportunidade, né? Total. E essa relação. E não vai parar. Eu espero, né? Não sei. Tô errado bastante, mas, tipo, eu acho que o sistema tá feito para nós ter cada vez mais dados acionáveis na E fazenda. facilidade, né? E facilidade. Eu acho que se nós olharmos, né, para as outras indústrias, né, tipo, nós brincamos ontem com aqui, não dá até para assinar um documento hoje, tu precisa do golpe da CON e saber lidar com isso, né? Então imagina o que vai acontecer cada vez mais e essa ideia do que é as ações que são necessárias, que fazem fundamentação do processo produtivo do leite. Muito bom. Muito bom. O profissional já ir pensando muito nisso, né? E assim, né, tipo, o outro lado, hoje, nem, assim, tipo, não que não somos referência nem nada, mas somos pessoas que estamos nesse processo até criando, questionando, criando essa fumaça, pelo menos, né, de discussão, esses espaços de discussões. Todos, se não digo todos, mas a grande maioria, são autodidatas, né? Tipo, por exemplo, falo por mim, em nenhum momento nós fizemos um curso, um mestrado formal em análise de dados. Foi isso. E hoje, claro, essa absorção de profissionais, cientistas de dados, pessoal da computação, outros, muita gente da análise de dados, muita gente da genômica, né? Pessoal da genômica com um background super forte de estatística acabaram se transformando nesse profissional. E hoje, tipo, tá muito mais fácil, né? Então tem muitas possibilidades de fazer isso. É verdade. Tá muito bom. Professor, muito obrigado. Prazer estar com você aqui. Obrigado por conhecimento, pelo tempo. E espero o senhor retorne com a gente aí. Vai ser um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Sempre bom ficar aí conversando. Passou super ligeiro, acho que falamos bastante. E estamos aí, estamos sempre abertos, né? Não só para vocês, mas que essa seja uma discussão super interessante. Acredito que essa sempre foi o intuito, né? De estar na pesquisa, estar trazendo e estar gerando essa fumaça para a gente correr atrás e questionar o que a gente está fazendo. Professor, para estar conectando com você hoje, poderia passar o Instagram? Como que a gente pode estar? Sim, o pessoal que está tanto assim, né? Nós temos o Instagram mesmo da CAF University, que é o evento que nós acabamos fazendo bastante discussão, mais ligado a bezerro aqui no Brasil. Tem o do laboratório também, o Costa Lab, que está aí.
O mais engraçado é que nós somos o pessoal vamos dizer, associado com a pecuária de precisão, mas eu nem tenho tanto essa abertura digital, acho que seria até mais interessante, mas mais e mais uma coisa que eu acho que conecta com isso, não só eu, né? Tem diversos profissionais que tentamos fazer esse link meio acadêmico, tipo treinamento, consultoria e fazenda, né? No dia a dia. E eu acho que todo mundo que tiver interesse, eu tento, claro, né? Tem uma hora que passa do limite que tu pode responder, o que tu pode participar, principalmente de evento, mas estar aqui e ter esse espaço para conversar é uma das coisas que eu acho que é parte da missão, né? De divulgar e discutir. Então, se alguém tiver interesse, nós estamos mais do que abertos para isso. E ano passado teve o evento, esse ano também, não sei como que tá a previsão. Acho que já dá para deixar o convite aí. Vai ser. Que eu vou lá. 22, 24 horas, eu falei que eu vou ter, então. Vai ser em Campinas de novo, o Carp Universo mesmo, alguns profissionais do Canadá, dos Estados Unidos, a professora Carla Bittar, a professora Poliana Rota, e essa discussão pré-competitiva, né, de como levar o sistema de bezerro mesmo como populacional, né, com as técnicas que tem, essa discussão até aberta com os consultores, eu acho que é super interessante. Ano passado foi um espaço super bom e eu acho que tá com tudo para encher de novo esse ano. Eu não fui no passado, mas bastante colega acabaram indo e falaram justamente isso. A discussão não foi algo de uma ponta para outra. Foi justamente essa discussão. Teve até o aniversário do professora Carla Bittar. Chique. Prazer nosso. Pessoal, gostou? Compartilha. Foi um prazer estar com vocês. Tchau, tchau.